um aumento de falsos profetas. Um pastor leva seus fiéis que estão em transição a comerem grama. Guerras. Pragas. Desastres naturais. Estes são sinais do fim dos tempos. Os sinais do fim são notórios. Catástrofes naturais, inundações, mudanças climáticas extremas. O que muitos pensam ser normal e consequência da ação humana, para alguns estudiosos, trata-se do início do fim do planeta Terra. Cientistas russos preveem que nos próximos anos terá início a pequena era glacial, mas desmentem a tese do aquecimento global, utilizada pela mídia nos últimos tempos. Para os russos, as mudanças no clima da Terra não são motivadas pela ação humana. Alguns países, como a própria Rússia, a Inglaterra e os Estados Unidos, e até estados brasileiros, sofreram recentemente com fenômenos glaciais. O clima do planeta Terra está cada vez mais fora de eixo. As temperaturas extremas fora do comum incomodam cada vez mais os homens. As tragédias naturais já devastaram cidades e países. Em dezembro de 2004, um terremoto de magnitude 9,1 na costa da Indonésia desencadeou um tsunami no Oceano Índico, que causou a morte de cerca de 220 mil pessoas. No Brasil, vários estados sofreram com as fortes tempestades nos últimos anos. Deslizamentos de terra, enchentes devastadoras, famílias sem casa e muitos mortos. Assim como foi previsto, a natureza se rebela. Guerras pelo mundo, fome e grandes desastres. Estamos nos aproximando do fim. Aquele que crê, busque a salvação enquanto há tempo. Meu braço direito, meu irmão que eu sempre amei. É muito triste porque ele estava com uma vontade tão grande de fazer essa Copa do Mundo agora, aqui em 2014. Vamos lá para Mateus 24, que vai falar justamente sobre esses sinais que nós mostramos hoje aqui. Então, quando nós estávamos tirando um tempo de descanso, eu e minha esposa, eu recebi uma mensagem do céu. O pessoal diz assim, nossa, pastor é cheio de... Pois é, recebemos uma mensagem do céu. Jesus estava ao meu lado e ele me levava numa grande escola, como se fosse uma universidade. E ele falou assim, aprenda com eles sobre a minha volta, porque eu estarei voltando. E aí, ele nos trouxe aqui em capítulo 24. Olha só, nós vamos falar uma série de mensagens. Então não perca, todos os domingos eu estarei aqui falando sobre como o Senhor Jesus voltará. Hoje nós vamos falar sobre esse princípio de dores.
que é o que antecede o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada. O que é arrebatamento? Semana que vem vou falar sobre o arrebatamento. Mas o arrebatamento, a palavra arrebatamento quer dizer tirar com força, rapidamente, raptar. Essa é a palavra original de arrebatamento. Então, a igreja, que somos eu e você, não vamos passar pela grande tribulação. Tudo isso que eu estou falando para vocês faz parte da doutrina deste ministério. Então, se você ainda não conhece como o Espírito Santo trabalha no ministério aqui, então não perca provavelmente um mês que vem, se eu conseguir ministrar tudo isso que o Espírito Santo me deu nesse tempo de descanso lá. Então hoje nós vamos falar sobre o princípio das dores e quero te dar embasamento bíblico dizendo por que é que nós cremos que o Senhor Jesus está voltando, se Ele escreveu isso aqui há 2000 anos atrás, se foi escrito isso aqui há 2000 anos atrás, e por que é que hoje nós podemos afirmar? Simplesmente por causa dos sinais. E hoje nós vamos provar para você por que é que nós cremos que o Senhor Jesus está voltando e por que é que Ele apareceu para mim lá no sonho. E aí, que privilégio ter o Senhor Jesus numa madrugada. E aí eu pedia para minha secretária, que é aquela que dorme comigo, né? Pastora Rita, nas nossas férias, ela pegava o caderno e dizia assim, vai anotando aí. E aí foi. E eu acho que foram 5, 6 sonhos, umas madrugadas lá, de sonhos proféticos, coisas que o Senhor nos revelou, visões espirituais, coisas que eu estava presente lá. Então foi maravilhoso. Vamos lá? Saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olha para mim. Esse tempo aqui, a Bíblia, ela muitas vezes, ela irá falar a respeito de algo que aconteceu no passado, algo para aquela época, algo para uma era ou um século depois, coisas que estão acontecendo no dia de hoje e fatos que irão acontecer no futuro. Quando o Senhor Jesus falou assim a respeito do templo, Ele estava se referindo à destruição do templo que aconteceria no ano 70 depois da sua vinda, depois de Cristo descer, né? Então, depois que Ele subisse aos céus, naquela época lá, no ano 70, o imperador Tito lá de Roma veio, invadiu Jerusalém, destruiu, matou mulheres e crianças, foi uma chacina. E aí então ele destrói o templo, ele acaba com tudo, e aí o Senhor Jesus fala justamente sobre esta época aqui. Versículo 3, presta atenção aqui. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Quando o Senhor Jesus queria falar com os seus discípulos, Ele os chamava em particular. Quando Ele queria falar com as massas, Ele reunia o povo, talvez lá no alto do monte, lá na praia, Ele entrava no barco, e muitas vezes Ele falava por parábolas. Mas quando Ele queria
ensinar os seus discípulos mais de perto, então ele chamava eles para perto e começava a ensiná-los ali. Amém, queridos? É assim que o Senhor Jesus faz até hoje. Se você quer crescer na sua vida espiritual, então hoje nós não conseguimos mais discipular um a um dentro da igreja. Nós só fazemos isso com líder de célula e alguns que já tinham discipuladores. Mas hoje nós procuramos fazer discipulado em grupos. Por quê? Porque era assim que o Senhor Jesus trabalhava. Ele juntava os 12 discípulos e ele então ensinava eles, orava com eles, dizia se eles tinham entendido a sua mensagem. Aí aqui então ele começa a revelar aos discípulos, que ele diz assim: então respondeu-lhe Jesus, acautelai-vos, versículo 4. Versículo 4, acautelai-vos que ninguém vos engane. Hoje, meus queridos, o espírito do engano, ele está operando hoje na terra. Isso é algo para o dia de hoje. E ele está operando dentro das igrejas, dentro dos ministérios. Por quê? Porque o Senhor Jesus não falou aqui para as multidões. Ele chamou quem? Os seus discípulos. Ele chamou os discípulos e falou assim: acautelai-vos que ninguém te engane. Cautela. Cautela para você não ser enganado à toa. Hoje, uma das coisas que tem acontecido é que as pessoas têm brilhado os seus olhos com coisas do mundo. E aí o inimigo, ele não vai tirar você com coisas piores do que aquilo que você vive. Ele vai colocar coisas que você ainda não desfrutou no reino de Deus. Então, ele vai usar do engano. Usando do engano, ele vai fazer com que, olha o versículo 11, e aí ele diz assim que ele vai usar os falsos profetas. É só você ligar o seu smartphone e você vê ali um monte de gente pregando a palavra. Não digo que todos são falsos profetas, mas existem muitas pessoas sem conhecimento da palavra, que levam as pessoas ao engano. E aí o Senhor Jesus falou ali, né? Ele diz assim, no verso 5, ele diz assim: pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Nós temos até um Jesus aqui em Curitiba, não temos? Quem conhece o Henrique Cristo aí? Hã? Quem conhece o Henrique Cristo? Tem muita gente que nem conhece, nunca ouviu falar. Mas nós temos um Jesus aí, um falso. Entendeu? Achei muito legal. Um dia, ele foi lá no Danilo Gentili. Aí o Danilo Gentili pôs um copo d'água assim, né? E perguntou se ele gostava de vinho. Aí perguntou para o Henrique Cristo. O Henrique Cristo assim: claro, eu gosto, eu bebo uma tacinha todo dia, por causa do coração. Ué, mas Jesus não precisa disso, mas ele precisava, né? Daí ele falou assim: então faz o seguinte, faz aqui o primeiro milagre aqui em rede nacional. Transforma essa água em vinho. Caiu a cara dele lá, né? Não consegue. Ridículo, patético. Mas as pessoas seguem, inclusive ele tem as enriquetes com ele. As enriquetes, eu não sei se é isso que fala, mas está lá aquela mulherada. Então, haverão o quê? Essas pessoas vão enganar os falsos profetas. Queridos, se você é uma pessoa que conhece da palavra, ninguém te engana, nem eu. E uma das coisas que eu mais quero dentro dessa igreja é que vocês aprendam a palavra. Que vocês se dediquem, que vão estudar. Hoje tem aqui o Nelson e a Tânia, pastor Nelson, pastora Tânia, que são os líderes do ministério de ensino nessa igreja. Quer aprender da palavra? Fala com eles. Levanta a mão aí, Nelson e Tânia, que tem algumas pessoas que não te conhecem. Então são eles, são mestres, pessoas que davam aula para 400 alunos no outro ministério que eles estavam. Então eu não preciso falar mais nada a respeito deles.
E outra, numa igreja que era referência em ensino. Então, se você quer discutir Bíblia, não é comigo que você vai discutir, pode discutir com eles. Vão dar uma surra em vocês. Entenda, queridos, que se você é uma pessoa pautada na palavra de Deus, não tem pessoas que vão tirar você do reino de Deus, nem da casa de Deus, nem fica pulando de galho em galho. Hoje tem gente que é macaco, é crente macaco. Hoje está aqui, amanhã está lá, colar. Por quê? Porque não tem fundamento, não tem base. Vem a tempestade, dá sobre aquela casa, foi o que Jesus falou lá em Mateus 13, e aí destrói a casa. Por quê? Porque vem vento e tempestade e a casa estava fundamentada na areia. Não era na rocha. Não era em Cristo. Era no que o outro pensava, no que aquele pensava, no que o falso profeta pensava e tal. E hoje, meus queridos, tem um monte de gente na internet falando bobagem. Eu e você, precisamos entender. E tudo que nós vamos estar falando aqui essas semanas, será para você guardar, anotar. Isso aqui nós vamos mandar para as células, já for para a célula. Para você entender que nós somos pré-tribulacionistas. Você nem sabe o que é isso. Mas se você está nessa igreja, você a partir de agora é. O que é isso? Porque você não vai ficar para a grande tribulação nessa terra. Você vai ser arrebatado antes de você passar todas essas dores, porque aqui é só o princípio, mas depois virão as dores. E as dores serão terríveis. E as pessoas que quiserem andar com Cristo vão ter que pagar com a vida, sabe por quê? Porque quando a igreja subir, o Espírito Santo sobe também. Então, sem o Espírito Santo nessa terra, você não terá vontade de vir à casa de Deus. Você não vai reconhecer mais o que é pecado e o que não é. Você será uma pessoa seca. Por quê? Porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É Ele que te convence. Se você está aqui, é porque o Espírito Santo te trouxe. Por isso, queridos, se existe algo que nós pregamos aqui na igreja, é a verdade. Não ficamos aqui pedindo, olha, campanha de isso aqui, campanha de dar 3 pulos lá na praia, campanha de não... Não, nada disso. Aqui é para você crescer na palavra. Ninguém vai te enganar. Se bater um testemunho de Jeová na sua casa, ele vai sair correndo. Por quê? Porque você vai dar uma surra de Bíblia nele. Se vier um adventista, então, você vai dar a surra dele também. Porque Jesus é Senhor do sábado e eles estão guardando o sábado ainda. Fora as outras bobagens, sono da alma e aí o valha. Se você não conhece, você não pode falar. Estou aqui não para atacar as igrejas, mas para te abrir os olhos. Congregação cristã, seita. Seita. E aí você vai dizer assim, ué, mas não prego a palavra? Será? Por isso que eu digo, meu irmão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O meu povo, Oséias falou, é destruído porque lhe falta conhecimento. Tem pessoas saindo, perdendo a sua salvação, porque falta conhecimento da palavra. Ninguém derruba, ninguém vai bater em cachorro morto. O diabo não veio bater em você, meu irmão, à toa. Você não apanha à toa, não. Sabe por quê? Porque o Senhor te comprou com o sangue dele. E não é para você desviar assim a troco de nada. Olha só, vamos lá. Diz assim no versículo então 6, ouvireis de guerras e rumores de guerra, cuidado para não vos alarmardes, tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim, não é o fim, não é o fim, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pragas ou pestes, terremotos em vários lugares. Agora, por que é que hoje nós estamos pregando? Não é só porque o Senhor Jesus me apareceu, com certeza, sim. Mas por que é que nós estamos pregando hoje que a volta do Senhor está próxima? Se
Se você olhar para o passado, se você é uma pessoa chegada à história, se você olhar na história da humanidade, já houveram tantos terremotos, já houveram tantas guerras, né? Primeira Guerra Mundial, 1918, Segunda Guerra Mundial, 1935, 1939, e aí foram as guerras. Então as guerras já aconteceram, e se hoje acontecer uma guerra, meu irmão, não vai sobrar nada da gente, nem um paviozinho, porque China, Japão, Estados Unidos e Rússia são potências bélicas tremendas, Israel também, e quando se começar uma terceira guerra mundial, haverão bombas químicas, e vão destruir as pessoas, as coisas vão ficar. Agora, por que é que nós estamos pregando hoje, se as guerras já aconteceram e Jesus ainda não veio? Eu quero te botar uma pulguinha atrás da orelha, para você pensar comigo, e não você aceitar tudo que eu estou falando aqui nessa noite, mas para você pensar comigo, por que é que o Senhor Jesus está voltando, se esses sinais já aconteceram em outras eras? Estão atendendo até aqui? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Todas essas coisas são o princípio das dores, é o começo. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão. Nesta época aqui, isso aqui era para aquela época, por mais que hoje, nós aqui neste país, é um país abençoado, há uma guerra agora acontecendo lá na Venezuela, o povo passando fome, por causa de uma pessoa totalmente usada pelo inimigo, que é aquele Maduro, que deve cair de podre daqui mais uns dias. Nós temos que orar por aquelas pessoas que estão lá, orar por elas. Mas hoje, nesse país, nós temos liberdade de culto, meu irmão. Ninguém te mata por causa da sua fé em Jesus, mas se você for lá para a Arábia Saudita, para aqueles países lá onde impera o ISIS, eles vão matar você, porque você não compactua com a fé deles. Aí eles têm a guerra santa, que é a jihad lá que eles falam. Então tudo isso, meu irmão, entenda que naquela época as pessoas foram mortas, mas hoje tem pessoas sendo mortas, na África mesmo. Países muçulmanos perseguem os cristãos e eles estão sendo mortos. Mas hoje aqui, muitas vezes nós reclamamos do nosso problema, mas veja só, você tem a sua fé, você é abençoado onde você está, você pode ter suas lutas, mas se você tiver fé, a Bíblia diz que aquele que tem fé remove as montanhas. Sabe quais são as montanhas? Montanhas dos seus problemas, eles serão removidos através da sua fé. Você pode usar ela. A fé não se pega, não é palpável, mas a fé, ela está dentro de você, mesmo que você tenha uma pequena fé. Jesus falou assim, homens de pequena fé, mas ainda bem que eles tinham uma pequena. Tem gente que não tem fé nenhuma, para nada, nem para ser curado, nem para conquistar bens materiais, nem para ser abençoado dentro da sua casa, no seu relacionamento. Automaticamente já chutam tudo. Queridos, sua luta é só você e Deus que sabe. Por isso que Ele vai fazer coisas grandes na sua vida, quando você começar a aprender a usar a sua fé. Foi algo que Jesus, quando Ele passou por essa terra, Ele semeou na vida das pessoas. Ele curava as pessoas porque Ele via fé nas pessoas. As pessoas eram transformadas ali. Mas o que o Senhor Jesus queria era o quê? Era a alma daquela pessoa. Ele queria a alma daquela pessoa. Ele não queria só curar aquela pessoa. O milagre, ele não pode desfazer o ato, que é o ato profético de alcançar aquela alma daquela pessoa. O benefício que o Senhor te dá não pode ser maior do que a sua salvação. A sua salvação é o mais importante. Os bens materiais, eles vão ficar tudo aqui, meus queridos. Mas a sua alma para onde irá? Para onde irá? Amós diz assim, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus.
Você está preparado para encontrar com Ele? Você tem certeza da sua salvação? Você pode dizer amém assim, como o pastor Nelson falou hoje aqui? Se você fala amém, você diz eu creio, assim seja, eu estou preparado. Se o Senhor morrer hoje, se eu tiver um infarto, se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho certeza eu vou estar aos pés de Cristo lá no céu. Aí ele diz mais, ele diz assim: vos matarão, sereis odiados de todas as nações, versículo 9, por causa do meu nome. Queridos, se você, entenda uma coisa, você pode demonstrar o amor de Cristo pelas pessoas, você pode ter compaixão pelas pessoas, mas uma coisa tenha em mente, nem todos vão te amar. Sabe por quê? Porque a marca de Jesus, se ela está em você, você ofusca as trevas, porque você é cheio do brilho do Espírito Santo. Quando a gente tem o brilho do Espírito Santo, tem pessoas que nos odeiam de graça. Eu não fiz nada para você, mas ele te odeia. As pessoas vão te odiar de graça. Por quê? Porque está escrito aqui. Não é porque eu estou pregando, é porque a palavra ela fala. E aí ele diz mais assim, diz assim: surgirão muitos falsos profetas, já falei sobre isso, e vão enganar muitos. O verso 12 diz assim: por se multiplicar a iniquidade, ou seja, o que é iniquidade? É a maldade, é a prostituição. Está se multiplicando. A pornografia, o homossexualismo, o lesbianismo, as carnalidades, a falta de perdão. As pessoas se odeiam dentro da própria casa. É o pai contra o filho contra o pai. O que é isso? Está se multiplicando a iniquidade. Não se tem mais amor próprio, não se gosta, a pessoa não se ama mais. Ela não gosta do corpo dela, não gosta da orelha, do nariz. Eu gosto do meu nariz. Porque antes de você cheirar qualquer coisa, eu já sei que eu já cheirei antes de você. E lá em casa, quando eu chego assim, falo para a Rita: tem um cheiro estranho aqui dentro. Ela: meu Deus, mas toda hora você... Falei: pois é, Deus me deu esse dom. Então, ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos. Tem outra versão que fala de muitos, mas aqui, essa ali tá certo com a minha. É assim, de quase todos. Por que quase todos? Quase todos estão esfriando na fé. Isso é uma realidade, meu irmão. Quantas pessoas você já trouxe para o reino de Deus? Quantas pessoas você levou para a sua célula? Quantas pessoas você levou para um encontro com Deus? E olhe para o seu lado. A igreja ainda tem vários lugares vazios, temos cadeiras lá empilhadas, era para estar lotado isso aqui. Tantas pessoas nós já levamos para o encontro com Deus. Se elas estão em outro ministério, amém, mas a gente começa a olhar e as pessoas não estão. Elas se machucaram. Ela não entendeu que a casa de Deus é um hospital, e que aqui as pessoas estão ainda doentes, precisam de cura. Ela acha muitas vezes que chega aqui, todo mundo vai tratá-la bem, talvez alguém vai pisar no calo dela, talvez lá fora no estacionamento, alguém fechou o carro, ela diz assim: está vendo? Eu achei que aqui era de Deus, que era não sei o quê. Imaturidade. Hoje as pessoas, elas são dodói. Eu me lembro, quando nos convertemos, há 26, vai fazer 27 anos esse ano, atrás, se a gente queria, a gente tinha que ir para a igreja. Se a gente queria uma bênção, tinha que ir lá. Se a gente não tinha dinheiro, a gente ia a pé, emprestava. Com todo amor e carinho, hoje nós colocamos o ônibus à disposição. E eu sei que muitas vezes o ônibus ainda vem vazio, porque as pessoas nem vêm. Nós fazemos de tudo para a pessoa estar aqui. Mas lá atrás as pessoas tinham que se virar. Não tinha discipulado. Ninguém ligava. Se você queria aprender, você tinha que se esforçar. Vai lá para a escola bíblica. Escola bíblica dominical a gente ia. Então, tudo isso
A pessoa tinha que se esforçar. Porque tem que ser assim. A Bíblia diz que é pelo esforço que você conquista o reino de Deus. E aí, hoje, Jesus falou, e isso aqui é chave. Esse versículo é chave para a volta dele. O amor das pessoas tem esfriado. As pessoas têm valorizado mais as coisas lá do mundo, as coisas lá de fora, do que as coisas de Deus. Esses dias encontrei um menino aqui no pátio, foi sábado. Falei, cara, você foi no encontro, né? Ele, eu fui. Acho que faz 1 ano que eu não vejo mais o menino aqui. Será que nós falhamos? Uma das coisas, nós não podemos nos eximir da nossa culpa. Se o Senhor Jesus colocou aquela alma para a gente cuidar, nós temos que ir atrás também. Temos que insistir com ela. Aquela alma não será requerida nem de mim nem de você. Amém. Isso é bênção. Mas entender também que isso também é profético, meu querido. O amor de quase todos tem esfriado. As pessoas estão dando as costas para o Senhor Jesus. Elas estão desanimando a troca de nada. Elas têm valorizado uma televisão, um smartphone, do que a casa de Deus. E aí, a Bíblia diz assim, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se você não olha para os lados, não olha para a pessoa, se a pessoa te fez mal, deixe isso aí, apague isso da sua mente, perdoe as pessoas, olhe para a cruz do Senhor Jesus e siga em frente. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Cuide da sua salvação. Tem momentos que você se importa tanto com as pessoas, mas e você, como que você está? Como que você está por dentro? Como que está a sua vida espiritual? Você tem tido um tempo com Ele? Você tem sentido o cheiro dEle? Você tem dobrado o seu joelho ou você sai se quebrando para o trabalho, acorda já atrasado? Você tem o seu tempo de intimidade com Ele? Uma das coisas eu aprendi com o tempo, que é no teu secreto. O Senhor fala assim, que se você entrar no teu quarto e orar a Ele em secreto, Ele secretamente te abençoará. Quando você está no secreto com Ele, Ele vai te honrar em público. Eu quero repetir. Quando você o honra em secreto, Ele te honra em público. O Senhor vai fazer isso com as pessoas. Ele vai mostrar você às pessoas, ao mundo. Mas você jamais poderá esquecer que Ele que te colocou lá no lugar que você está. Aí, para a gente fechar a palavra de hoje, versículo 14, vai explicar o porquê que hoje esta palavra está embasada na volta dele. Por que é que o tempo é hoje? Por que é que o tempo é agora? Por que é que não aconteceu há 1000 anos atrás ou há 500 anos atrás? Nós não estamos aqui para dar data nenhuma, porque Jesus falou, ninguém sabe o dia que Ele voltará, mas somente o Pai Celestial, nem Ele sabe, mas somente o Pai Celestial. Mas uma das coisas chaves para a volta do Senhor é esta aqui. E esse evangelho, verso 14, do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. O fim que o Senhor está falando aqui, é o dia do arrebatamento da igreja. É o fim para nós, não é para as pessoas que não querem. Então, será pregado a todas as nações. Queridos, hoje não tem uma pessoa que não tem uma televisão em casa. E o evangelho está sendo pregado. Não tem uma pessoa que não tem um smartphone, até as crianças já têm. E o evangelho está sendo pregado
através da internet. Sabe por quê? Porque com a internet quebrou-se as barreiras dos países. Para você entrar num país, você tem que passar pela alfândega, levar o seu passaporte, eles têm que carimbar e você entrar. Com o advento da internet, o Evangelho está sendo pregado a todas as nações. Amém, queridos? Entenderam então por que é que o Senhor Jesus está às portas, voltando para buscar a sua igreja? Porque o Evangelho do Reino está sendo pregado em toda a terra. Isso é o maior sinal de todos. O amor de muitos está esfriando, sim, mas o principal aqui é porque o Evangelho tem que ser pregado em todas as nações, e então virá o fim, disse ele. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. E hoje, eu gostaria de fazer primeiramente um apelo a você. Algo que tem impactado a sua vida diretamente, que é o espírito do engano. O espírito do engano, ele tem tomado, ele tem roubado a salvação sua. Ele tem colocado coisas para te distrair. Você tem ficado distraído com muitas coisas. Jesus falou, para aquelas duas irmãs, Marta e Maria, ele falou assim: você está ficando distraída com muitas coisas. Esse espírito do engano hoje tem colocado distração na vida das pessoas. As pessoas têm se distraído e a sua salvação, ela está comprometida hoje. Feche teus olhos. Se você quer se arrepender hoje nesse altar, então saia do seu lugar e venha aqui, para que o Senhor te livre desse espírito que está te enganando. Ele te engana com coisas e tem te roubado do reino. Você tem tantas coisas a fazer para o Senhor, mas você está preocupado com tantas coisas. E hoje o Senhor quer te livrar. Feche os teus olhos. E assim que o Espírito Santo for falando contigo, você vai saindo do seu lugar e vem até aqui à frente. Talvez você dê ouvidos a falsos profetas, pessoas lá da internet, que têm afetado sua fé. Você cria tão facilmente nas coisas de Deus, mas hoje você fica ouvindo pessoas e tem acabado com a sua fé. O espírito da incredulidade tem tomado conta da sua fé também. No começo da sua fé, quando o pastor fazia um apelo, você era o primeiro a pegar um envelope ou coisa parecida. E hoje talvez nem dizimista mais você é. Você já questiona tudo. Talvez teus olhos ficaram maus para as coisas de Deus, porque o espírito do engano acabou infectando você. Aleluia, Senhor Jesus. Você que vai ser arrebatado com a igreja. Quem quer ver o pastor subindo aqui? Se você quer ver o pastor subindo, segura um pouco aí. Você não pode ver o pastor subindo, você tem que subir junto comigo, amém, querido? Se você vê o pastor subindo é porque você ficou. Então você não pode ver o pastor subindo, amém? Você tem que subir junto. E é para isso que nós estamos aqui, lutando para você ficar firme nas promessas, para você não ser enganado. A Bíblia diz assim, por roda de vento de doutrina. Há pessoas que escutam um lá e vão atrás. Gente, a gente olha lá, a gente que é pastor de igreja, a gente vê assim, meu Deus, que ignorância daquela ovelhinha. Ele está indo como uma ovelha muda para o matadouro. Vão matar aquele coitado. Vai acabar com a vida dele espiritual. Vai dar uma confusão na mente. A gente fala uma coisa para você aqui, você escuta lá na internet outra. Ou alguém te convida para você ir lá na igrejinha Canela de Fogo, lá, nada contra eles. Mas se você está sendo alimentado aqui, hoje eu vou te dar uma comida forte. Hoje nós te demos uma forte, você vai ver semana que vem. E na outra, mês de março, vai ser comida forte em cima de comida forte. Você vai aprender sobre Apocalipse aqui.
E você não vai ficar com medo, sabe por quê? Por que você vai ter medo? Porque o mundo não vai acabar, não, ele vai ser transformado. E o povo de Deus não vai estar mais nessa terra. Quando vier a tribulação, você já vazou daqui. Você já subiu com Jesus. Sabia disso? Se você não sabia, a gente quer te ensinar. A gente vai ensinar você. Nós queremos te dar comida forte para você sair daqui e dizer assim: meu Deus, que é isso? E aí você lá na tua célula, o teu líder vai chegar lá, e se você tiver dúvida, pergunta para ele, vai ter que dar os pulos dele para te ensinar. Porque o Senhor Jesus, Ele está voltando, o Evangelho do Reino está sendo pregado. Aleluia.